Dia 3 de abril de 2024, quarta-feira. Meu nome é João Rosa e está começando mais um dia de aprendizado da língua inglesa. A visão é um Brasil com 25% da nossa população apta a se comunicar em inglês. O projeto Inglês com João Rosa tem a missão de contribuir no desenvolvimento dos brasileiros. Lindos e lindos, seja você bem-vindo a mais um dia de estudo da língua inglesa. Eu vou compartilhar com vocês o nosso quadro branco e vamos lá identificar nosso estudo de hoje. Hoje é o estudo de número 30. O nosso quadro branco, em inglês whiteboard, já está carregando nesse momento. Então vamos identificar aqui. Esse é o nosso estudo de número 30. Observa como que a gente escreve 30 em inglês. 30, com T no final. Porém, a pronúncia mais americana dessa palavra seria 30. Onde essa letra T aqui não é pronunciada. Então repete comigo o 30 de forma mais americana. 30, 30. E mais britânico. 30, 30. Com o som da T mais forte no final. A gente está no mês de abril. Em inglês, April. Hoje é o terceiro dia do ano de 2024. Repete comigo 2024. 2000. 2024. 2000. 2024. Agora, o dia de hoje da semana, que é quarta-feira, Wednesday. Wednesday. E vamos escrever aqui o número 3 e o número terceiro, para a gente observar a diferença entre o número cardinal e ordinal. Então, o número 3, você vai escrever T-H-R-E-E. 3. 3. E o número terceiro é third. Third. Olha só, o final da palavra third termina com RD. Esse mesmo RD está aqui, ó, do lado do número, identificando que ele é ordinal. O clima ensolarado onde eu estou hoje, então olha só. The weather is sunny. E vamos também trabalhar aqui a contração para você cada vez mais acostumar com essa forma de se falar em inglês. Forma sem estar no contraction e forma contraction. O que a gente vai fazer na forma contraction? A gente vai juntar aqui, ó, o weather com o is. Então, vem o weather, põe um apóstrofe, e aí a pronúncia fica mais rápida. The weathers. The weathers. Sunny. The weather is sunny. The weather's sunny. Mesma coisa em relação aqui à estação, a temporada que nós estamos nesse momento. Então, a estação é the season is fall, ou então autumn, que é outono. E a gente pode fazer a mesma coisa com essa frase, certo? Conforme a gente já vem fazendo nos últimos estudos. A gente vai juntar o season com o is. Forma contraction, the seasons fall. Muito bem, realizada aqui a identificação do nosso estudo de hoje, vamos para a próxima página, onde a gente vai dar continuidade na transformação em negação. Faltam para nós apenas 3 verbos daquela sequência que a gente começou a trabalhar inicialmente. Então, primeiro a gente vai colocar aqui os pronomes. I, you, he, she, it, we, you e they. Certo? Esses são os pronomes que nós utilizamos para conjugar os verbos. E aí a gente vai conjugar agora aqui o verbo passar. Então, vamos colocar aqui o verbo pass, que é o verbo passar. E vamos colocar esse verbo para cada um dos pronomes em questão. Muito bem. Lembrando que, quando você está fazendo o presente simples, está falando no presente, a oração, e essa frase é uma frase afirmativa. Quando é o pronome he, vai ter uma alteração. Quando é o pronome she, tem uma alteração. E quando é o pronome it, tem uma alteração. A gente já estudou isso anteriormente, certo? Nós estamos na aula número 30. Já tem outras 29 aulas para você assistir. E assim conseguir compreender muito bem o que está se passando
nesse estudo de agora, né? Então, se eu falo eu passo, é I pass, você passa, é you pass, mas ele passa, é he passes. Ela passa, she passes. Ela ou ele passa, quando não é um ser humano, it passes. Esse it de ela passa ou ele passa seria no caso, por exemplo, da gente falar de um ônibus, que ele passa aqui às 3 horas da tarde, ou, por exemplo, um trem, que o trem passa aqui muito rápido, ou passa aqui tal horário. Então é o verbo pass. Vamos transformar em negativa agora, então. Vamos falar aqui, eu não passo, você não passa, ele não passa. Primeira coisa, vamos copiar os pronomes aqui novamente. E depois da gente já ter realizado os outros exemplos, talvez você já esteja com a mente mais acostumada a construir a negativa no presente em inglês, certo? Então, para negar aqui, você já sabe que a gente vai ter que colocar o not, certo? Muito bem. Muito similar ao que a gente faz na língua portuguesa, né? O não está aqui. Porém, tem mais um detalhe além do não. Vamos ver se você lembra? Não é só falar I not pass, you not pass. A negativa em inglês não funciona somente dessa forma, né? O que a gente tem que fazer? Temos que, além de colocar o not, aqui, entre o pronome e o not, a gente vai colocar o quê? O verbo auxiliar que indica que essa frase está no presente. Então, são dois, quando a gente está falando do presente simples. Ou é o do, ou é o does. O do nós colocamos em alguns pronomes e o does em outros pronomes. São 3 pronomes que utilizam o does: o he, o she e o it. E os demais pronomes? Todos eles são o do. Lembrando, o do e o does não tem tradução, né? Eles estão aqui indicando que essa frase está no presente. Então, eu não passo, I do not pass. Você não passa, you do not pass. Ele não passa, he does not. E vamos retirar aqui do final essa ES, assim como no she, assim como no it. Assim como eu comentei ontem e nos outros estudos, quando a gente utiliza um verbo auxiliar, a conjugação do verbo não acontece. Não se conjuga o verbo quando tem um verbo auxiliar. É o verbo auxiliar que indica qual é o tempo que está se passando a ação. Quanto mais você estudar, mais ficará claro essa explicação que eu estou falando agora. Talvez no começo ainda fique um pouco assim. Por quê? Porque é diferente de como é estruturada a língua portuguesa. Mas, com a repetibilidade e observação, você vai entender, a sua mente vai raciocinar dessa forma ao longo do tempo. Muito bem. Então, olha só, ela não passa. She does not pass. Ela, she, não, not, passa, pass. O does está aqui só para indicar que essa frase está no presente. Vamos fazer a negativa agora do próximo verbo, que é o verbo play. Pode ser considerado verbo jogar, pode ser considerado verbo tocar, né? Tocar de tocar um instrumento, não de tocar de encostar em algo. O tocar de encostar em algo é o touch. É um outro verbo na língua inglesa. Então, vamos lá, vamos repetir o verbo play aqui para cada um dos pronomes que nós estamos utilizando. Muito bem. E aí você lembra que quando estamos fazendo uma afirmativa no presente, o verbo play vai sofrer uma modificação. Aonde? Nos pronomes he, she e it. Então aqui no he ele vai ganhar uma letra S. No she vai ganhar uma letra S. E aqui embaixo, no it, ele também vai ganhar uma letra S. Vamos trocar a cor da S? Vamos deixar ela aqui uma cor de destaque. Então, se você fala eu jogo ou eu toco, é I play. Você toca ou você joga
You play. Ela toca, ele toca. He plays, she plays. Tem o detalhe da letra S, se essa oração é afirmativa. Agora a gente vai construir a negativa. Vamos negar cada um desses verbos aí. Vamos copiar aqui os pronomes, né? Muito bem. Aí você vem aqui e copia os verbos. Vamos dar uma diminuidinha. Você vem aqui e copia o verbo tocar, verbo jogar, e vamos levar ele aqui para o outro lado. Vou abrir um pouquinho mais aqui para caber a letra S. E se você fala eu toco ou eu jogo, é I play. Mas se você vai falar eu não jogo ou eu não toco, né? Eu não toco piano. Você vai ter que colocar o not aqui para construir cada uma dessas negativas. Mas não é somente o not que a gente vai colocar para construir a negativa em inglês. Não é verdade? Tem mais um detalhe que a gente vai colocar aqui. E você que está aqui agora, nesse momento, estudando inglês através dessas aulas explicativas, você também pode estudar comigo de forma particular, onde a gente vai focar em esclarecer todas as suas dúvidas e assim desenvolver ainda mais rápido a sua habilidade de se comunicar em inglês. Você que tem um objetivo, seja ele profissional ou pessoal, no desenvolvimento dessa habilidade de se comunicar muito bem em inglês, entre em contato agora mesmo, através do número de telefone que fica aqui na descrição desse vídeo e agende ainda hoje a sua aula experimental totalmente gratuita para você conhecer a metodologia. Muito bem, nós seguimos aqui então com os estudos explicativos. Além do not na negativa, o que mais que a gente vai ter que fazer? Vamos ter que colocar o verbo auxiliar. Verbo auxiliar do presente é o do ou o does. Depende do pronome que você está falando, certo? Então, eu não toco, eu não jogo. I do not play. Você não toca, você não joga. You do not play. Você não joga. Você não toca. O do está aqui só para indicar que essa frase está no presente. Muito bem. E aí a hora que chega aqui, ó, no ele não toca ou ele não joga, lembre-se, o verbo não estará mais conjugado. Você tira essa letra S daqui agora. A letra S só vai entrar no verbo quando você estiver fazendo a afirmativa. Certo? Assim como eu já comentei anteriormente, esse é um detalhe. E quando a gente está começando a estudar inglês, pode ser que dificulte um pouco o acerto. Né? A mente talvez não está acostumada com essa ideia de que uma afirmativa é de um jeito e a hora que você transforma em negativa ou em pergunta é de outro. O verbo já não tem mais a conjugação que você aprendeu. Vamos fazer agora o último verbo dessa primeira sequência, que é o verbo estudar. Como que é o verbo estudar? É o verbo study. E vamos repetir o verbo study para cada um dos pronomes em questão. E aí, observa só, né? O verbo study, a hora que chegar no ele, ela, e ele, ela, quando não é um ser humano, né? No he, no she, no it, ele também vai ser alterado. Mas a alteração dele não será igual ao verbo play. Você não vai chegar aqui e colocar uma letra S simplesmente no final, como aconteceu no verbo play. O detalhe aqui é um pouquinho diferente, né? Nós já exploramos o porquê que isso acontece em outros estudos, mas aqui a gente vai repetir agora novamente. Qual que é a diferença? Por que que aqui no study não vai ser uma letra S? Por que que no study eu vou colocar uma letra I e S? Por que que é uma IES aqui? Por que que não é uma ES? Quando a gente fala e a Y vai embora, né? Vai embora a Y. Ou seja, você trocou a Y por uma IE. A mesma coisa vai acontecer aqui embaixo. Ó. Você vem aqui e troca a Y por uma IE. Mesma coisa aqui, troca a Y por uma IE. Por que que isso acontece com o study e por que que não acontece aqui com o play? Então, esse detalhe
com o tempo você vai memorizar. Quando você estiver fazendo a conjugação do verbo, e esse verbo termina com a letra Y, a letra que vem antes da Y é a determinante dessa alteração. Então, no caso do verbo play, antes da Y tem uma vogal, é a letra A. Se é uma vogal, não acontece alteração em relação à letra Y. Mas, se é como o verbo estudar, que antes da letra Y tem uma D, a letra D é uma consoante. Se é uma consoante, a letra Y é alterada por IE. É assim que funciona. Em várias outras transformações que ainda iremos realizar, vai acontecer a mesma coisa. Se a palavra termina em Y e antes tem uma consoante, a Y vai embora e vira IE. Se a palavra termina em IE e você vai fazer uma transformação, a IE vai embora e vira uma Y. Ao longo dos estudos, a gente vai observar mais exemplos em relação a isso. Alright? Muito bem, agora você vai realizar a negativa. Vamos transformar. Vamos falar eu não estudo. Então, você vai vir aqui, vai dar um espaço, vamos colocar aqui os pronomes. Você vai pegar o verbo estudar, que você acabou de aprender, que eu estudo é I study, você estuda é you study, ele estuda é he studies, ela estuda, she studies. E aí você vai fazer a negativa. Vamos colocar o que na negativa? O not. Deixa eu baixar um pouquinho aqui, ver se eu selecionei todos eles. Selecionei. Então, vai entrar a negativa, né? Eu não estudo. I not study. Não, não é somente isso, certo? Você não estuda. You not study. Também não é somente isso. Está faltando um detalhe aqui para realmente estar certo. Qual que é esse detalhe? É a gente colocar o verbo auxiliar. A gente vai vir aqui agora e vamos colocar o verbo auxiliar. Agora, sim, está completo. Se você observa a construção, eu não estudo é I do not study. Você não estuda. You do not study. Ele não estuda. He does not study. Study. O que falta aqui? Vamos enviar embora essa conjugação que foi realizada lá na afirmação. Agora aqui é todo mundo igual. A gente vai colocar uma Y aqui de volta. Essa transformação, que no caso a gente mandou a Y embora e se transformou em IES, ela só acontece, mais uma vez, aonde? Na afirmativa. Se você está afirmando no presente simples, essa transformação acontece. Mas, se você está negando, assim como a gente está fazendo aqui agora, o verbo auxiliar está aqui, não tem essa transformação. Então, ele não estuda. He does not study. She does not study. It does not study. Nós não estudamos. We do not study. Vocês não estudam. You do not study. Eles ou elas não estudam. They do not study. Então, esse detalhe realmente pode ser que às vezes você cometa um erro ali, né? Você deixar aqui studies, assim como você aprendeu, que é na afirmativa. E, como eu já comentei anteriormente, muita gente ainda que não possui essa habilidade de se comunicar em inglês utilizando os verbos auxiliares, muitas vezes ele responde só I not study, para eu não estudo. Ou eu não jogo, I not play. Ou eu não passo, I not pass. Muita gente esquece do uso do do e do das. Né? Ela não passa, she not pass. Esquece que tem que colocar o does aqui. Por quê? Porque em português não tem uma palavra assim, não existe um verbo auxiliar como o do e o does, que indica que a frase está no presente. O português não é estruturado dessa forma. Para que a nossa mente ela raciocine dessa forma, nada mais, nada menos é
de uma questão de observação, igual você está observando aqui agora, você está aprendendo como é essa construção, e você repetir, repetir e repetir. A repetibilidade fará a sua mente começar a processar a informação dessa forma e assim se comunicar em inglês. Muito bem, a gente está finalizando aqui a primeira sequência das negativas, né? A gente transformou todos aqueles verbos que a gente aprendeu em negativa, né? Quais foram os verbos dessa primeira sequência? A gente foi lá e transformou o work, depois o cook, o love, o drink, o speak, o run, o go, o fix, o teach, wash, pass, play e o study. A gente utilizou esses verbos nessa primeira sequência, certo? Utilizamos um deles. Utilizamos um pronome, I, you, he, she, it, we, you e they. Para a gente fazer as frases. Para fazer a negativa, o que a gente fez? A gente utilizou o not para cada um deles. Caso fosse uma negativa, certo? Se fosse uma negativa, estaria o not aqui nas frases. E antes do not estaria o verbo auxiliar indicando que essa frase está acontecendo no presente. Foi assim que a gente realizou a construção da negativa de cada um desses verbos. Se não fosse negativa, se fosse afirmativa, o que a gente fez? A gente ia colocar aqui no final de cada um desses verbos uma alteração, quando for o pronome he, she, it, né? A alteração aqui, ó, S, 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 S. S, 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 S e S. Se fosse frase afirmativa, essa seria a alteração que iria acontecer. Quando que ia acontecer essa alteração? Quando fosse he, she, it. Mas, se fosse uma negativa, essa letra S não estaria presente aqui do lado do verbo. Correto? Tudo isso é um resumo daquilo que a gente já estudou até agora, daquilo que a gente já praticou. Como que a gente começa a construir uma frase em inglês? Afirmativa e negativa. No estudo de amanhã, o que a gente vai fazer? Deixa eu salvar esse material aqui. E no estudo de amanhã, a gente vai transformar as negativas de forma contraction. Tem duas formas de a gente falar uma frase negativa em inglês do presente. Uma é dessa forma que a gente aprendeu, é a forma formal, a simples. E depois tem a forma contraction, que é onde a gente vai juntar o verbo auxiliar com o not. Você vai observar isso nos nossos próximos estudos. Eu acabei de salvar aqui o desenvolvimento desse estudo de hoje e eu vou enviar junto com o link da gravação dessa aula para você assistir ela novamente quantas vezes você quiser. Tudo isso fica disponível lá no nosso grupo do Telegram, de forma ordenada. Se você deseja fazer parte desse grupo, você participar dele de forma gratuita, é só você deixar um comentário aqui na descrição desse vídeo, ou você entrar em contato através do número de telefone que fica aqui na descrição desse vídeo, e você vai fazer parte desse grupo e receber todo esse material de forma gratuita e desenvolver ainda mais a sua habilidade de falar inglês. Essa videoaula também fica disponível no nosso canal do YouTube. Ative o sininho de notificação para você ser notificado sempre que tiver uma aula nova disponível. As aulas estão aqui disponíveis de segunda a sexta, uma aula por dia de 20 minutos. Vai estudando com elas que você vai desenvolver a sua capacidade de falar inglês. Como sempre, um prazer estar aqui conectado com vocês, estudando a língua inglesa. Eu desejo a vocês uma ótima tarde, lindas e lindos. E a gente se vê aqui amanhã novamente para mais um dia de estudo da língua inglesa. I wish you all a beautiful afternoon.
and see everybody here again tomorrow. Bye-bye. Have you all a good time.